Estamos no 8º Festival de Cinema de Trancoso, que acontece aqui, na Casa Perainda, no vilarejo de Trancoso, em Porto Seguro. O festival acontece entre os dias 6 e 11 de dezembro e conta com uma ampla programação. São 67 curtas-metragens, 7 longa-metragens e 1 média-metragem, divididos entre mostra competitiva nacional, mostra América Latina e filmes convidados. A programação conta ainda com a presença de diretores, atores, atrizes e produtores de audiovisual de todo o Brasil que participam aqui de sessões de debate, de rodas de conversa e de exibições. O FSB na TV. Estamos aqui no 8º Festival de Cinema de Trancoso com Flávia Barbalho, idealizadora e diretora-geral do festival. Muito obrigada, Flávia, por conversar com a gente. Flávia, como surgiu a ideia do festival? É uma longa história, já estamos no 8º ano. Conta um pouquinho de onde saiu esse sonho. O Festival de Cinema de Trancoso nasceu com a necessidade de compartilhar conhecimento, de exibir esses filmes maravilhosos que a gente vê e nem sempre estão nos grandes cinemas. Às vezes são filmes escolares, feitos ali, lindíssimos. E através do festival a gente traz personalidades que ensinam, que dão as oficinas. E a gente vem capacitando toda uma geração de cineastas, saindo do eixo Rio-São Paulo. Então ele nasceu dessa necessidade de continuar a fazer cinema e de morar onde eu sempre fui apaixonada, que é a Bahia. E a paixão com os povos originários. Ele foi meio que juntando todas as peças do quebra-cabeça. Estou aqui hoje podendo trazer tantas oficinas que geram certificados e que vão criar novos talentos que um dia farão coisas tão lindas e interessantes que podem mudar a vida de tantas pessoas. O diretor de cinema Jaime Monjardim, com uma consolidada carreira no mercado cinematográfico e televisivo, foi um dos diretores homenageados da 8ª edição do festival. Primeiro que eu sou apaixonado por Trancoso. Eu acho que Trancoso traz uma energia, né, das artes muito fortes em nossas vidas. Então, fazer um festival em Trancoso para trazer essa diversidade, né, cultural que a gente precisa muito. É através da cultura que a gente muda um país. Então, estou muito feliz de estar aqui curtindo isso. É isso que eu queria te perguntar também, Jaime, assim, a importância desses festivais locais que dão visibilidade à produção regional, territorial, do Brasil, que é tão diverso e tão rico culturalmente. Eu acho que é isso que faz a diferença. Primeiro, a gente tem que valorizar muito o movimento independente das pessoas, né? É através de uma ideia, né? E são as ideias que mudam o mundo, porque, pô, a Flavinha, não, vou fazer um festival. Há 8 anos nasce o Festival de Trancoso, né? Há 8 anos vem se alimentando culturalmente, né, a ideia de trazer os filmes, os curtas, agora de pensar no Festival Internacional de longa, de trazer, enfim, tantas coisas legais para o próximo ano. Então eu estou assim, muito feliz por perceber que, eu sempre digo assim, quando muitos sonham juntos, quem falava isso era Dom Helder Câmara, né? Quando muitos sonham juntos, uma nova realidade começa a acontecer. Então, eu acho que todos nós sonhamos juntos para cada vez mais poder fazer trabalhos incríveis como esse festival. O festival condecorou com o troféu Pataxó profissionais de destaque na produção audiovisual nacional. Rodrigo Salomão, diretor-geral da Rede Band, foi premiado pelo seu trabalho como jornalista. Um pouco para a gente sobre essa ligação, Rodrigo, entre o jornalismo e o cinema. Você está aqui como jornalista homenageada e o cinema, ele conta histórias, o jornalismo conta história e muitas vezes essas histórias, esse contar a história da realidade, como são os documentários do Walter Neto, Brasília 65 anos, é um pouco também o que a gente como jornalista faz, né? Fala um pouco para a gente dessa ligação, também na sua trajetória entre o jornalismo e o cinema, que te traz aqui hoje para o Festival de Trancoso. Que bacana. Bom, tem uma figura essencial atrás de tudo isso, que é o ser humano, né? O jornalismo conta a história do ser humano, o audiovisual apresenta o ser humano, seja na ficção, seja no documentário. Então, unir o jornalismo, a linguagem do jornalismo, a bagagem de pesquisa que o jornalismo acaba nos ensinando, transformar tudo isso numa grande comunicação para o outro. Acho que esse
foi o grande momento de junção na minha carreira para essas produções. Eu tenho uma história que vai desde a produção do jornalismo, depois na frente das câmeras como repórter, como apresentador e mais recentemente, nos últimos 10 anos, como produtor de conteúdo, seja dirigindo grandes produções de conteúdo na área de reality shows, na área de programas de entretenimento, programas de jornalismo, mas também na área da produção audiovisual, que envolve o cinema, que envolve as novelas, que envolve as minisséries. Uma transição que a mim fez muito bem, porque eu pude exercitar aquilo que o jornalismo me ofereceu ao longo da formação e aprender muito sobre formas de contar histórias, formas de mostrar o ser humano dentro da telona, dentro da telinha, porque hoje a gente faz também pensando no mobile, né? Mas acima de tudo dando tela para essa gente toda nesse país rico, maravilhoso, de gente maravilhosa que é o nosso Brasil. Alice Carvalho, atriz proeminente do cinema nacional, foi também condecorada com o troféu Pataxó e exibiu seu filme experimental Navio no festival. Nossa, Navio é tão especial, Joana. Navio é um projeto meu com o Baiana System. Eu trabalho com o Baiana System há 8 anos, eu acredito, numa parceria de criações visuais e recentemente também parcerias de composição. Navio surge de um desejo de criação de uma linguagem dentro da própria linguagem. É um videoálbum extremamente experimental, com um fio narrativo costurado pela música, a partir de um álbum chamado O Futuro Não Demora, feito em 2019, um álbum que ganhou um Grammy para o Baiana System, e conta a história de Dandara, que é uma catadora de livros, livremente inspirada na figura de Carolina Maria de Jesus. Eu dirigi esse videoálbum, curta musical, com Larinha Dantas, minha parceira de criação lá de Natal, e Vitória Real, também minha parceira, com o pessoal do Caboré Audiovisual. E acho que esse talvez seja um dos últimos festivais que a gente tem ido, mas não menos importante, até pela conexão que a gente tem com a Bahia e principalmente com esse tipo de território. E é isso, é uma linguagem experimental e que é também uma ode a Mestre Moa, saudoso Mestre Moa. Grande Mestre Moa, né? Isso, vítima desse momento histórico terrível que a gente passou aqui no Brasil. Mas a gente sobrevive com arte, não esquecendo de quem veio antes. É uma maneira de... Eu sou mulher de candomblé e eu entendo que a morte ela não é o fim, né? E a maneira de manter figuras tão importantes vivas é sempre falando o nome delas em voz alta. O Navio é isso, é falar de Carolina Maria de Jesus, é falar de Mestre Moa e falar de Exu. Sei de estar aqui, pedir agô, pedir licença aos povos que cuidam dessa terra, pedir licença a esse festival. Um dia tão simbólico para a luta feminina no nosso país. Eu não estou em nenhuma capital na rua em protesto, porque achei importante vir também receber essa homenagem e enaltecer o trabalho de outras mulheres. Como a gente sabe que a gente vive num país que adoece, mata e condena, assombra nossos corpos dissidentes. Então sinto que receber um reconhecimento que é coletivo, né? Se eu sou porque somos, é também uma maneira de sonhar em continuar viva, um trabalho vivo, em marcha e em luta por mais igualdade das mulheres, na cultura, no audiovisual e na arte desse país. Muito obrigada. Olha, Joana, eu vejo esse momento com muita alegria, principalmente porque eu sou um artista que venho da cena independente. Antes do audiovisual e antes do teatro eu venho da performance. Sou formada em artes visuais, então eu venho de uma caminhada de alguns anos e acho que de 5 anos para cá, por causa do Cangaço Novo, terminei tendo a oportunidade de fazer grandes projetos difundidos nas grandes mídias, mas a minha caminhada vem dessa origem, né, do cinema independente. E me sinto muito feliz de ver que todo o reconhecimento de filmes como Ainda Estou Aqui, como Manas, como O Agente Secreto, que eu tive a sorte, tenho a sorte de integrar o elenco, esse momento onde a gente tem sido reconhecido e exaltado, né, fora do Brasil, como um momento muito oportuno de levante da nossa autoestima artística e cultural. A gente sabe que existe, em algumas instâncias, um subjugamento do sul global no sentido das culturas e das artes independentes. Vejo que essa exaltação nossa ela é muito importante
mas mais ainda para que o povo brasileiro se olhe na tela, se reconheça e tenha o desejo de se assistir. E porque isso termina garantindo para a gente mais políticas públicas para que outros projetos independentes ganhem o Brasil inteiro e, quem sabe, lá fora. Legal, Alice. E é importante ter espaços para o povo assistir o cinema brasileiro, né? Essa questão da distribuição dos filmes sempre foi um desafio para o cinema independente brasileiro, e festivais e mostras alternativos, locais, territoriais cumprem muito esse papel. Sim. E você está aqui hoje recebendo um prêmio, que é um prêmio Pataxó, em homenagem à sua trajetória como artista, como atriz. Fala um pouco da importância de espaços como esse e da emoção, do sentimento de receber essa premiação. Eu sinto sempre que os festivais independentes e feitos por pequenas organizações é onde nascem e são experimentadas as novas linguagens que oportunizam os mais diversos e mais diversas cineastas de estarem dentro de um circuito, né? Nesses últimos meses eu pude acompanhar a divulgação do Agente Secreto e não tenho em números quantos festivais a gente foi, mas a gente rodou o Brasil inteiro com esse desejo de não só encontrar o público, mas também de exaltar essas iniciativas que muitas vezes acontecem com pouco investimento, né? Então acho que essa circulação e estar presente em diversos festivais Brasil afora fazem com que a gente continue a gira de formação e de dar esperança para meninas como eu sou uma mulher potiguar e que muitas vezes senti tão distante de mim a possibilidade de ser uma artista de cinema, né? Então a gente vê nesse tipo de festival o encontro de obra com o público, o despertar do interesse do sonho de meninas e meninos como eu. André Weller, cineasta, foi também homenageado na edição e exibiu pela primeira vez na Bahia o documentário Ari, que conta a história do compositor Ari Barroso. André, fala um pouco pra gente sobre esse filme, Ari, que é um filme que está em fase de lançamento, de distribuição. Conta pra gente como é exibir esse filme aqui no Festival de Trancoso, no sul da Bahia. Olha, é um filme que fala de um personagem muito emblemático, né, do Brasil. Quem não conhece a Aquarela do Brasil, Isso Aqui o que é, no Rancho Fundo, na Baixa do Sapateiro, né? Falar desse personagem num cenário que é tão representativo também do nosso país, né? Aqui em Trancoso a gente tem esse céu, esse mar, esse sol, né? Poder estar aqui mostrando essa produção do Ari Barroso, que é um compositor que as pessoas conhecem muito as músicas, mas pouco do compositor. Sim. Então poder estar relembrando ele e principalmente apresentando esse personagem às novas gerações num lugar com a cultura tão bacana, tão local, tem um gosto muito delicioso mesmo. Se você vai para fora do Brasil e você simplesmente faz essa melodia assim, ó, tá, 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 tá. Isso é o arranjo da Aquarela do Brasil, você é identificado como brasileiro. Sim, né? Imediatamente. Então é muito importante a gente saber um pouco mais sobre esse personagem, Sim. né? Que de uma forma tão poderosa condensou a nossa cultura e levou para o mundo. Sim. Basicamente materializou, construiu essa noção de brasilidade na música de uma forma marcada, assim, né? Transformou isso. Na época do Ari Barroso, né? Ele é da virada do início do século passado. O Brasil, ele não tinha uma noção do que ele era culturalmente. O Brasil é um país continental, são 6 biomas, né? Você tem gente vindo do mundo inteiro que traz uma riqueza muito grande para o nosso país. Isso não era compreendido de uma maneira muito clara. Ele, com uma série de outros personagens, né, como o Villa-Lobos, como a Djanira, a Tarsila, né, eles começaram a construir um Brasil que começou a se reconhecer. Tomás Viana e Carol Kanashiro, moradores de Trancoso, exibiram seu documentário Iemanjá, que mostra a festa de 2 de fevereiro realizada no vilarejo. É um curta-metragem documental. A gente registrou, eu e Carol, minha companheira, que filmou junto comigo, fez todo o processo junto comigo. A gente captou uns 5 anos da festa de Iemanjá e depois fizemos um pouco de depoimento nos terreiros com o pessoal para
enfim, fazer um filminho simples sobre a história aí da festa, enfim. Como foi documentar essa festa? É um curta-metragem documental. A gente registrou, eu e Carol, minha companheira, que filmou junto comigo, fez todo o processo junto comigo. A gente captou uns 5 anos da festa de Iemanjá e depois fizemos um pouco de depoimento nos terreiros com o pessoal para, enfim, fazer um filminho simples sobre a história aí da festa. Como foi documentar essa festa? Assim, como que essa beleza da festa entra e faz parte do filme? Para a gente foi também um pouco do nosso conhecimento em relação à religião, né? E Iemanjá é uma abertura da religião para o povo que não faz parte, né, para conhecer. Então, foi uma curiosidade, foi uma abertura, foi também um encantamento, né? E assim, ela abraçou a gente se sentiu abraçado por todos ali e a gente foi caminhando assim, poeticamente, com as imagens e com toda a história. Na verdade, é sobre Iemanjá como um todo, né? Não, apesar de se passar aqui, é um pouco sobre toda a história que envolve a festividade, assim, né? Como você avalia assim, a importância da gente ter esses espaços para fortalecer o cinema é importante local? pra caramba, né? Poder ter um espaço para exibir filmes já é uma coisa que é importante como um todo, né? Acho que no Brasil todo, não simplesmente ser regional, mas ter quanto mais oportunidade, espaço para as pessoas poderem divulgar filmes, acho que é muito importante, né? O filme Fôlego, mesmo depois do fim, conta a história de uma família de artistas, entre eles o ator e diretor Jorge Fernando e seu sobrinho João Rebelo, que foi morto por engano em Trancoso. Nós conversamos com Carol e Maria Rebelo, respectivamente irmã e mãe de João, e atriz e produtora do filme. Oi, eu sou Maria Carol Rebelo, sou atriz e roteirista do documentário Fôlego, Até Depois do Fim, dirigido pelo Candé Salles. Esse documentário nasceu de uma necessidade que eu tinha de entender o meu corpo entre o tempo, as memórias e o luto. Eu conto a trajetória da minha família, uma família permeada por arte, e também a minha perda do meu tio, da minha avó e do meu irmão, os grandes homenageados nesse filme, Jorge Fernando, Hilda Rebelo e João Rebelo. E eu falo da perda deles, do luto, do entendimento da nossa família e da arte diante disso tudo. E Trancoso não podia ficar de fora do nosso radar, faz totalmente parte da história, das coisas que aconteceram, das nossas escolhas, do nosso destino. Diante das coisas que aconteceram, eu achei que eu nunca mais ia voltar aqui. Mas a arte, ela me educou e a arte me salva. Ela segue me salvando todos os dias. Nós vamos conversar agora com Maria Rebelo, produtora do filme Fôlego, mesmo depois do fim, que foi exibido aqui, que emocionou a todo o público presente. Olá, Maria. Oi, tudo bom? Prazer estar aqui. Eu sou produtora do filme Fôlego e também dona da família. Sim, claro. Você assistiu, acho que eu comandei um pouco a família inteira. Tive muitas perdas, hoje em dia estou aposentada, mas esse filme foi um presente que aqueceu muito meu coração que a minha filha me deu, porque eu, como produtora, não tive mais forças com as perdas de fazer mais nada. E a minha filha, com o Candé, fizeram esse filme para mostrar uma história da nossa família, para não deixar morrer, né? Sim. Porque todos quase se partiram, ficou eu, a minha filha e a minha neta. O meu neto, o filho do João, que está lá na Holanda fazendo faculdade. E assim, trazer para Trancoso foi uma justiça, foi uma vingança dentro do coração de uma mãe. Nós tivemos também uma longa conversa sobre cinema com o conceituado cineasta Walter Neto, diretor dos filmes Estranhos da Noite e Brasília, 65 anos do sonho ao concreto, Heróis Anônimos, exibidos na terceira noite do festival. Estranhos da Noite, vamos dizer assim, é um filme sobre uma cidade grande, como ela engole as pessoas.
e como a solidão, né? Os estranhos. Eu posso passar por você e nunca saber o que você é e posso ter tanta coisa em comum e às vezes a gente sentado conversando ou um grupo de amigos que não tem mais nada a ver. Então ele fala sobre essas pessoas, encontros e desencontros, solidões. E essa história nasce de um documentário, de um curta que eu estava fazendo, né, documental sobre poesia, mais voltado para a arte, com o Michael Stone, que é um ator americano, teve uma carreira aí na década de 80, 90, ele é irmão da Sharon Stone, mas é um poeta e é um grande amigo meu. E aí eu falei, pô, Michael, vamos fazer isso lá em Nova York. Aí quando eu estava em Nova York eu falei, caramba, isso é lindo. E tem a música que eu gosto do Frank Sinatra, Strangers in the Night, né? Que é isso, estranhos na noite, que andam e nunca se encontram e no final se encontram. E quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a relembrar toda a minha trajetória artística, musical, né? Com Miele, né? Com Dercy Gonçalves, com Zé Renato, né? Encontrando Plínio Marques à noite. Ou seja, tem tanta vida ali nos bailes de gafieira da noite, tocando. Então eu trouxe tudo isso, uma mistura, e contei um monte de história. Antes de ser cineasta, você teve uma trajetória, uma carreira como músico. Como Na verdade, ela continua. Sim, ela claro. não parou. Mas a minha base de formação é que, na verdade, assim, eu começo quando moleque, fotografando, moleque, criança mesmo, fotografando e tocando. Então eu já tinha minha câmera Super 8, eu tinha minhas máquinas fotográficas e tinha o meu piano. E aí, muito novo, eu acabo sofrendo um acidente, tenho um problema de visão, e o piano se torna um companheiro muito grande. Né? E do piano entra aí faculdade, me torno músico, mas eu vou para a televisão, aí quando eu entro dentro da televisão, você imagina eu vim do interior do Paraná, né? Entro na televisão na década de 88, 89, vou lá fazer música para o programa da Simone, para o programa da Mara Maravilha. Vou trabalhar com o Silvio Santos fazendo música para ele. Ele fala, uau, isso daqui é maravilhoso. E aí eu falo, opa, eu gosto de televisão também. Né? E então as coisas vão somando. Então logo depois eu monto uma produtora de áudio, monto uma produtora de vídeo, começo a fazer documentário esportivo, que é outra coisa que eu faço. Começo a trabalhar com direção de ópera na parte de televisão. E aí as coisas vão indo, aí vou para os Estados Unidos, começo a estudar, aí eu vou fazer fotografia, direção, roteiro. Então eu gosto da fotografia, cuido da fotografia dos meus filmes, cuido da parte técnica, iluminação, porque é algo que eu fui vivendo ali vamos dizer, nos bastidores dos musicais. Eu trabalhei em muitos musicais na década de final de 80, 90, dirigi grandes artistas, então eu gostava daquelas coisas grandes assim. E aí acabei indo para isso. E o filme conta histórias de personagens. A vida humana na sua complexidade, mas na relação com a cidade. Na relação com a cidade, essa coisa dos nichos ali da Baixa Augusta, eu gosto de falar isso. Todo o filme se passa nessa região da Baixa Augusta ali, né, nos clubes, nos bares, nos cabarés que tem ali. E assim, complementando Trancoso, por que a gente está aqui, a gente acabou de rodar o Deixe-me Viver aqui, que é um filme que a gente está lançando no ano que vem, que tem uma história muito assim, forte também de relações pessoais, de vida, de escolhas, relação de mãe e filha, e a gente escolheu Trancoso como cenário, né, pela própria beleza, pelo que ele traz de espiritualidade, pela questão com os pataxós que estão no filme. Então, a gente tem outros produtos que estão vindo, que acho que eu tento sair do eixo Rio-São Paulo, né? Estranhos da Noite foi feito para São Paulo, mas a gente tem outros produtos que a gente quer explorar mais outros lugares do Brasil. Sim. Volta aí para a gente concluir nossa conversa. A gente está vivendo um momento do cinema nacional de bastante visibilidade, né? Ganhamos no ano passado o primeiro Oscar, esse ano há uma grande expectativa também com o Agente Secreto. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, como que você acha que esse momento pode reverter e fortalecer o cinema nacional, tanto o cinema comercial como o cinema independente, e falar do lugar do documentário e do cinema experimental, nesse cinema atual, porque você dialoga na sua trajetória. Eu faço muita coisa experimental. Sim. Né? Esse ano eu ganhei 2 prêmios em Cannes com um curta experimental de arte, só voltado para a arte. Não tinha diálogo, era só sobre a arte da pintura, artista plástica, música, e eu ganhei 2 prêmios lá. Então eu gosto de interagir com isso também. Eu acho que ele é muito importante. A gente tem pouco espaço em streaming para esse tipo de conteúdo. Então a gente tem poucos canais que passam isso. Mas isso continua sendo uma boa entrada para um
para um diretor ou é ser reconhecido e colocar o seu trabalho. E para quem está fazendo documentário e documentário experimental, o que a gente precisa sempre, isso é um ponto de vista, eu não faço a obra só para mim, eu faço a obra para o público. Mas hoje você pega um celular e sai e consegue fazer um belo documentário. Sim. Entende? Não é o celular ou eu filmar com uma ARRI ou eu filmar com uma RED que vai fazer o meu documentário ser bom. O que vai ser bom é o conteúdo que está dentro dele. O máximo que vai ter diferença é que eu vou ter mais qualidade ali de imagem, coisa e tal. Sim. Mas a gente precisa entender que o conteúdo, né, o filme, o ator são sempre muito importantes, que são as pessoas. Certo. Muito obrigada. Obrigado a Walter. vocês. Um prazer conversar com você. Joana Brandão, para a TV Porto. A gente pôde experimentar muito dessa terra, né? Dialogar muito com as comunidades dos povos originários que aqui estão, que nos ensinam e que são a base de estudo que a gente vive aqui, reconhecendo as pessoas que participaram na figuração, no apoio, na logística, uma cultura, uma entrega riquíssima. Então, estar neste festival, no 8º festival, né, liderado pela Flávia, com tanta gente bacana, a gente encontrou aqui o Jaime Monjardim, encontrou aqui o Nelson Freitas, vai encontrar aqui pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, mas mais do que isso, nós estamos encontrando gente que produz conteúdo rico, relevante desta terra. Sim. Isso para a gente é algo impagável, de uma experiência ímpar. Eu saio deste festival enriquecido, né, de espiritualidade, de visões, de leituras que essas pessoas e de uma entrega incrível que essas pessoas tiveram. Em cada oportunidade que a gente teve aqui de diálogo, de conversa, de troca de informações, a gente tem a oportunidade de conhecer, de entender e de vibrar muito positivamente com tudo que tem sido feito aqui. Então tem sido uma honra participar desse festival. Aqui vem muitos festivais de Trancoso, que a gente consiga juntar cada vez mais gente, né? Gente comprometida, gente interessada em falar de gente nas nossas telas. Falar de gente da Bahia também, Muito. gente do Nordeste, gente do Brasil inteiro, porque o nosso país é um país de uma riqueza cultural, material e humana muito grande, né? E esse cinema que dá visibilidade para a gente conhecer essa cultura é algo muito valioso e que a gente tem que assistir, tem que prestigiar. Acho que você manchetou aí, visibilidade. É o que a gente precisa perseguir e dar visibilidade a essa pluralidade que a gente tem no nosso país. E a Bahia, o sul da Bahia, tudo isso que a gente está vendo aqui de gente muito interessante, não só merece, mas conquista cada vez que a gente consegue fazer um festival como esse, a visibilidade, conquista cada vez mais espaço, e esse é o nosso compromisso. E é muito legal porque o Festival de Trancoso ele faz essa ponte, né, Flávia, entre o cinema local, o cinema regional e o eixo Rio-São Paulo, que tem um histórico mais estabelecido de produção cinematográfica, televisiva, né? Fala um pouquinho dessas trocas que acontecem aqui nesse terreno tão fértil que é o Festival de Cinema de Trancoso. Eu acho que, na verdade, o festival acabou agora se consolidando com um turismo cultural de base comunitária, onde a gente envolve ali os povos originários, os artistas daqui, os meninos do coral, entre as exibições dos filmes. Então, a gente já criou um eixo, um polo audiovisual aqui, onde a gente abre inscrição para filmes de todo o Brasil. O Festival de Cinema de Trancoso nasceu para mesclar quem é daqui, quem faz cinema, com quem é de fora, e a gente deixar um legado para as novas gerações.